Mateus capítulo 8, nós leremos a partir do versículo 18. Assim diz a palavra do Senhor. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: Segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Todos comigo, 27. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Senhor, fala ao nosso coração, graciosamente, por meio do teu Espírito, ó Deus, na tua palavra. Nós nos humilhamos diante de ti e clamamos: seja propício a nós pecadores. Nós não temos justiça própria alguma, e a tua palavra diz que as nossas melhores obras para o Senhor não passam de trapos de imundície. Então, Senhor, perdoa os nossos pecados. Ó Deus, derrama sobre nós a tua bênção. Nos enche do Espírito Santo, Deus, enquanto ouvimos a tua palavra. Ó Senhor, nós somos tão gratos ao Senhor pelo privilégio de ouvir a tua palavra pregada livremente, ó Deus, ó Pai, em nossa língua, ó Pai, materna. Ó Deus, ó Pai, em nossa língua, ó Deus, do nosso peito, do nosso coração. Que bom podermos celebrar a comunhão ao Senhor e te adorar em espírito e em verdade nessa manhã. Enche-nos da tua presença, Deus, e dá-nos a tua graça. Ó Deus, mostra-te a nós, enquanto olhamos para a tua palavra, buscando encontrá-lo. Fala conosco, Senhor, nós te pedimos a bênção em nome de Jesus. Amém, ó Deus. A igreja pode sentar-se. Aquele foi um dos dias mais apoteóticos do ministério do Senhor Jesus. Depois de pregar o maior sermão da história, Jesus desce do monte e cura um leproso. Depois cura o servo de um centurião romano. Depois vai para a casa de Pedro, cura a sogra de Pedro. E depois de descansar um pouco e se alimentar ali, dezenas, centenas de pessoas vêm até ele e se acumulam na porta da casa de Pedro. Ele prega a palavra para eles, ele os cura de suas enfermidades, ele expulsa os demônios daquelas pessoas. Que dia intenso, que dia apoteótico, que dia de avivamento. O coração dos discípulos deveria estar saltando de alegria, imaginando que Cafarnaum talvez se tornara a sede do reino de Deus daqueles dias. Quando eles estão vivendo aquele grande momento de frenesi espiritual, o Senhor Jesus desafia os seus discípulos a entrarem no barco, já era noite, e passarem para o outro lado do mar. E ao olharmos, então, esse desafio que o Senhor faz na vida desses discípulos, nessa manhã, o Senhor quer ensinar para mim e para você o que significa ser discípulo de Cristo. O que significa ser discípulo de Cristo? E, em primeiro lugar, a palavra de Deus nos diz, amado amigo e irmão, que ser discípulo de Cristo é estar disposto a renunciar. O que significa ser discípulo de Cristo, pastor? Ser discípulo de Cristo é estar disposto a renunciar. A palavra nos diz que o Senhor, naquele momento de grande avivamento espiritual, disse aos seus discípulos: passemos para outra margem. E ali aparece no texto um homem que era um escriba, um homem muito respeitado daqueles dias. Um escriba é um exegeta, um conhecedor
das leis, no sentido originário da sua palavra. Ele também poderia ser até um advogado, porque conhecia muito bem a lei e poderia defender as causas das pessoas naqueles dias. A grande questão é um homem intelectual, um homem preparado, e dentre os discípulos não havia nenhum homem com o cabedal daquele escriba. Talvez os discípulos até ficaram, o nosso nível vai melhorar agora. Aquele homem diz a Jesus, mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. No meio da empolgação espiritual, as pessoas fazem muitas declarações. E Jesus olha para ele e diz o seguinte, olha, eu, o filho do homem, tenho uma situação muito desafiadora. As raposas, elas têm suas covas onde morar. As aves dos céus, lá em cima, elas constroem os seus ninhos. Mas eu, o filho do homem, não tenho casa própria. Não tenho cama para deitar. Não tenho nem travesseiro onde colocar a minha cabeça. E a palavra de Deus, amados irmãos, não nos revela que esse homem tenha seguido ao Senhor Jesus. Com esse texto nós aprendemos que ser discípulo de Cristo é estar disposto a renunciar. O Senhor Jesus disse em Marcos 8,34, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você estaria disposto a renunciar à sua comodidade, à sua tranquilidade, à sua paz, o seu projeto pessoal de riqueza, o seu desejo de curtir todas as coisas nesta que é a maior cidade do país? Se Deus, porventura, te chamasse a renunciar tudo quanto você tem, para dedicar a sua vida a pregar o Evangelho, a fazer a obra missionária, a sair de São Paulo e ir para outro lugar onde o Senhor quer que você esteja, sendo uma bênção nas mãos de Cristo Jesus? Eu nunca me esqueço, irmãos, do testemunho do reverendo Simonton. O reverendo Simonton estudou pedagogia nos Estados Unidos, era autodidata no direito, morava, amados irmãos, na cidade de Harrisburg, na Pensilvânia, e viveu um grande avivamento na sua cidade, e ali foi um dos fundadores da segunda igreja presbiteriana daquela cidade, e de repente é chamado por Deus a ir ao seminário. No seu primeiro ano de seminário, houve um sermão do reverendo Rod, pregando sobre a importância das missões transculturais. Num princípio pensa que irá à Colômbia, mas Deus mostra para ele que o seu campo era o Brasil. Quando ele se forma, ele é convidado para pregar em grandes igrejas americanas. Foi um destacado pregador, um dos grandes pregadores de sua turma, e convidado para ser pastor em várias igrejas nos Estados Unidos. As pessoas dizem para ele que há muita necessidade nos Estados Unidos, o que ele virá fazer no Brasil? A cidade do Rio de Janeiro nem saneamento básico tem, e ele vai sofrer imensamente aqui, lhe disseram. E é verdade, porque em 8 anos de ministério, Simonton se casa, vê sua esposa morrer, enfrenta grandes lutas no Brasil, e ele mesmo vem a falecer depois de 8 anos no Brasil, aos seus 34 anos de idade. Mas quando ele é interpelado para não vir à nossa nação, ele diz que o lugar mais perigoso é o lugar mais seguro, quando você está no centro da vontade de Deus. O lugar mais perigoso é o lugar mais seguro, quando você está no centro da vontade de Deus. Irmãos, se Jesus renunciou à cruz e deu a vida na cruz para nos salvar, para nós é um privilégio renunciar a nossos planos, nossos projetos pessoais, nossa comodidade neste mundo, para que a nossa vida seja uma bênção nas mãos de Cristo Jesus. Pastor, o que significa ser discípulo de Cristo? Em primeiro lugar, significa estar disposto a renunciar. Você está disposto a renunciar o pecado em sua vida? Você está disposto a renunciar o controle da sua vida? Você está disposto a renunciar o seu orgulho, a sua soberba? Você está disposto a renunciar à comodidade deste mundo para atender, porventura, um chamado do Senhor Jesus para você? E nessa manhã você revise o seu coração. E que tal como o Senhor que foi disposto a vir a este mundo e dar a vida na cruz para nos salvar, você esteja disposto a dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, usa a minha vida para a honra e para a glória
do nome de Jesus. Amém. Mas o que significa ser discípulo, pastor? Em primeiro lugar, significa estar disposto a renunciar, mas em segundo lugar, o texto nos diz o seguinte: significa estar disposto a priorizá-lo. O que significa ser um discípulo de Cristo? Significa estar disposto a renunciar. Mas conforme o nosso texto, significa estar disposto a priorizá-lo. O texto nos fala de outro personagem do texto, que é um dos discípulos de Jesus, diz o versículo 21. E outro dos discípulos lhes disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. O que há de errado, irmão, com sepultar o pai? Sepultar o pai é algo tremendamente honroso. Para nós é um privilégio, quando nossos pais morrem, estarmos presentes naquele momento. E se não podemos estar presentes justo na hora do passamento de nossos pais, mas se nós somos bons filhos, nós tentaremos de tudo para estar pelo menos no sepultamento de nossos pais. Esse moço aqui diz a Jesus: Senhor, permite-me primeiro sepultar meu pai. O que nós não sabemos é se o pai dele tinha acabado de morrer naquele momento, ou se ele está dizendo a Jesus: Senhor, deixa eu ficar por aqui, curtir meu papai enquanto ele está vivo, eu vou fazendo algumas coisinhas aqui, ajudando um aqui, outra ali, depois que o papai morrer, eu vou atrás do Senhor. Ou se o pai dele tinha acabado de morrer naquele exato momento. Nenhum dos evangelhos sinóticos nos deixa claro o que aconteceu. E talvez se você fosse me perguntar a minha preferência de entendimento, eu acredito que o pai dele acabou de morrer. E aí então Jesus é mais severo ainda quando diz o seguinte: segue-me, deixa aos mortos sepultar os seus próprios mortos. Ora, pois, irmãos, eu mesmo, quando meu pai morreu no ano de 2020, a minha cidade fica a 11h30 de São Paulo. Para chegar no sepultamento do meu pai, eu fiz 9h30 na estrada, irmãos. Porque eu tinha que colocar meu pai. Era o último momento de honrar a memória do meu pai, colocando dentro daquela sepultura, sendo o primeiro a pegar no caixão. Agora aqui Jesus está dizendo que ainda que nós amemos nossos pais, ele não aceita o segundo lugar na nossa vida. Ele requer de nós prioridade absoluta. Ele tem que estar na nossa frente e na frente do nosso pai, da nossa mãe. Irmãos, há um mandamento em Lucas 14 que é violento demais. Ele diz o seguinte: todo aquele que vem a mim e não aborrece a seu pai, a sua mãe, a seus irmãos, a seus filhos, a suas filhas, não é digno de mim. O que é isso, Senhor? O Senhor quer que nós odiemos os nossos familiares? Não. A ideia de aborrecer ali é amar menos. Mas o que o texto está dizendo é o seguinte, que o amor que nós temos com Jesus tem que ser tão prioritário para com Ele, que parece que a diferença do amor que temos para com Ele, para com os nossos segundos amores, é a mesma distância do amor para o ódio. Nós amamos Jesus tanto, 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 que o amor que temos pelo nosso papai, pela nossa mamãe, pelos nossos filhinhos lindos e maravilhosos que Deus nos deu, pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, não chega nem perto do amor que nós devemos ter por Jesus. Jesus não divide o lugar dele na nossa vida com ninguém, irmãos. Ele requer ser o primeiro em nossa vida. É isso que ele está dizendo. Se você, em sua própria vida, você mesmo ocupa o lugar de Cristo, você está idolatrando. Se eu coloco meus 3 lindos filhos no lugar de Cristo, eu estou idolatrando. Se eu coloco meus pais no lugar de Cristo, eu estou idolatrando. Prioridade absoluta é o que Jesus requer de nós. Os irmãos mais antigos aqui da Unida já me viram contar que nós somos missionários dos Chile 7 anos. E no ano de 2003, Cleusa ficou grávida pela primeira vez. E eu, expansivo demais, vocês conhecem meu jeitão, não tinha smartphone naquela época.
Para ligar para o Brasil era uma fortuna. Eu não quis nem saber. Eu peguei meu telefone, liguei para pelo menos umas 8 pessoas da família. Cleusa está grávida, você pai. Aquele mês a conta veio cara, gente. Você pai, ora, e que alegria. No 4º mês da gravidez, aprove ao Senhor levar o nosso bebê. Estive com a minha querida num trabalho de parto normal, como foram os demais. Foi necessário depois fazer a cirurgia, a curetagem. Situação complexa. Quando ela voltou para casa, eu fiquei baqueado emocionalmente. Foi um tempo muito desafiador para mim. Nós longe de casa, longe de família. Um ano depois, 2004, ela fica grávida. Do jovem Davi, que vocês conhecem muito bem. E aí, já nessa gravidez, eu não telefonei para ninguém. Até o 4º mês, 5º mês, eu fiquei caladinho. E quando o Davi nasceu, dia 7 de abril de 2005, nós fomos para a Clínica Presbiteriana Madre e Hijo, em Santiago de Chile. Tudo na vida dos meus filhos é presbiteriano, igreja, escola, lugar onde nasceu, é impressionante. E aí, trabalho de parto demorado, de um dia inteiro, de uma noite inteira. Ele nasceu pouco depois do almoço. E quando aquele menino nasceu, eu fiquei impressionado com o amor que eu tive para com ele. Foi um negócio assim impressionante. Porque a mãe está gestando, está vivendo um menino lá dentro. Mas nós que somos pais, quando olhamos para os filhos, eu fiquei impressionado. E eu olhei para aquele menino, lá em casa a gente tem uma fotinha bem guardada, comigo dando a mão e ele segurando o meu dedo assim, bem bonita a foto, e eu olhei e falei: filho, eu te amo, eu nunca amei alguém desse jeito, eu amo você mais do que eu amo a mim mesmo. Naquela hora, irmãos, veio na minha cabeça. Mas eu disse a ele: mas eu quero dizer a você, que ainda que eu te ame tanto, eu amo a Jesus muito mais do que eu te amo, meu filho. Porque ele morreu na cruz por mim e por você. E para a glória dele, para o seu próprio bem, eu quero dizer que eu te amo mais do que tudo nessa vida. Mas amo a Jesus infinitamente mais do que eu te amo. Porque o Senhor não vai dividir o lugar dele na minha vida com Davi. O Senhor requer o primeiro lugar. Eu quero lhe perguntar: Jesus é o primeiro amor da sua vida? Jesus é o maior amor do seu coração? Você só pode amar alguém corretamente quando você ama Jesus sobre todas as coisas. O Senhor requer prioridade absoluta da sua vida. Se você tem priorizado qualquer pessoa no lugar de Cristo, essa manhã o Senhor te chama a se arrepender e dizer: Senhor, tu me amaste, tu deste a vida na cruz por mim. Muda o meu coração. Faz de mim o maior, faz de ti o maior amor da minha vida. Eu quero amar-te com todo o meu coração. Que Deus nos dê um coração totalmente de Cristo. Amém, meus irmãos? Mas talvez você me pergunte nesta manhã: pastor, o que significa ser um discípulo de Cristo? Ser um discípulo de Cristo significa estar disposto a renunciar. Ser um discípulo de Cristo significa estar disposto a priorizá-lo. Mas em terceiro e último lugar, o texto nos diz nesta manhã que ser um discípulo de Cristo significa estar disposto a obedecer. Significa estar disposto a obedecê-lo. O texto nos diz do versículo 18: vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Versículo 23. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. É impressionante isso daqui, irmão, sabe por quê? Porque aquele homem que não era discípulo não seguiu o Senhor Jesus. Mas esse pequenino que queria sepultar o pai, diz o texto que ele era discípulo. E o texto nos explica que, entrando no barco, os discípulos seguiram Jesus.
Então esse moço provavelmente seguiu Jesus. Jesus disse, passemos para outra margem. Ainda que parecesse uma ordem absurda, estava acontecendo um grande avivamento em Cafarnaum. E quando eles olhavam para o mar, o céu estava negro, era noite, já havia nuvens no mar, não havia ninguém do outro lado para ouvir a palavra. Parecia uma ordem absurda, ridícula. Jesus disse, passemos para outra margem. Mas o texto é tão maravilhoso ao dizer, irmãos, que os discípulos entrando no barco seguiram a Jesus. Ser discípulo é estar disposto a obedecer ao Senhor Jesus, ainda que as suas ordens pareçam as ordens mais absurdas do mundo. E aí você pensa, então, não, eu vou obedecer Jesus, vai ficar tudo bem comigo. Não. Às vezes você vai obedecer Jesus e as coisas vão começar a se complicar para você. Porque eu disse para você que aquele dia começou cedinho para Jesus. 7 horas da manhã ele já estava pregando e ele, na sua humanidade, se cansou. Entrou no barco com os discípulos, foi para o fundo do barco e... eu não sei nem se o senhor roncava, mas que ele dormia profundamente ali. Ele dormia. E eis que sobreveio no mar, diz o texto, uma grande tempestade. De repente se formaram nuvens, começou a chuva a cair, e aí o vento começou a soprar mais forte, e você vê trovões, raios, explodindo no céu. E a Bíblia nos diz que o barco era arremessado de um lado para o outro, e em outro texto diz que ele era açoitado pelas ondas gigantes jogavam para lá, para cá, algumas se levantavam e caíam no meio do barco, e os discípulos resolveram obedecer a Jesus, e quando eles obedecem a Jesus, tudo aparentemente se complicou. Eles pensam, irmãos, que vão morrer, que agora o fim chegou, e eles então se dirigem ao Senhor no fundo do barco, Senhor, nós estamos morrendo, salva-nos, perecemos. Muitas vezes você obedece a Jesus e as coisas ficam mais complicadas. Mas não se desespere. Às vezes parece que ele está dormindo, mas foi ele quem te levou para a tempestade. Ele está no fundo do barco. Parece que ele está dormindo, mas ele pode dormir. Porque ele criou a onda, ele criou o vento, ele criou o mar, ele criou a tempestade, ele criou você. E é ele quem está te levando para essa tempestade. E aí então você, nesse momento em que você seguiu a Jesus, as coisas se complicam, você corre para ele, Senhor, salva-nos, perecemos. Como discípulo agora, então você aprende que deve voltar a orar. Essa adversidade tem o propósito de fortalecer a sua vida de oração, meu querido amigo e irmão. Muitas vezes os problemas vêm, irmãos, e nós oramos serenos, nós sabemos, Senhor, Tu estás com a rédea nas mãos, eu confio em Ti, tudo que o Senhor está fazendo é o melhor. A nossa primeira reação é assim. Mas nós somos humanos e, de repente, então, meus amigos e irmãos, o que acontece é que nós olhamos para o vento, nós olhamos para o mar, nós olhamos para a nossa limitação, nós tiramos os olhos de Jesus, e aí a gente se desespera, Senhor, me socorre, eu vou morrer. Ainda que seja desesperado, é importante que você ore, que você clame, no meio das tempestades da sua vida. Jesus se levanta, antes de repreender o vento, e o mar repreende a incredulidade dos discípulos. Por que vocês são tímidos? A palavra no grego aqui é de onde veio o verbo phobel, fobia. Por que vocês estão morrendo de medo, homens de pequena fé? Jesus está dizendo a eles, vocês podem vencer esse medo se vocês crerem em mim. Deixem de ser incrédulos, creiam em mim. Vocês são meus discípulos, estão me obedecendo, então ainda que haja tempestade, creiam em mim. E aí então, ele levanta e diz, mar, acalma-te, vento, emudece-te. Imagine você ali, olhando para Jesus e dizer, mar, tranquilo, vento. E aí a cena mais perplexa, de maior perplexidade acontece, porque o mar acalma, o vento para. Com todo o desenvolvimento da ciência, irmão, nos dias de hoje, com todo o desenvolvimento da tecnologia, o ser humano não é capaz de dominar nem o vento, nem o mar. Então aquele homem olha e diz, mar, acalma-te, vento, emudece-te. Para os judeus, na superstição antiga, o mar era a morada dos demônios.
porque eles não conseguiam acalmá-lo. Jesus, quando diz, mar acalma-te, vento emudece, te está revelando que ele tem poder sobre a criação e poder até sobre os demônios do inferno. E aí agora aqueles homens mais perplexos ficam olhando um para o outro, encharcados de água, e dizem, uau! Quem é? Como esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles ficam perplexos. E aí você entende que Jesus te leva para o meio da tempestade para revelar a glória dele. Ele não perdeu o controle da tempestade. Mesmo que você se desespere, você pode clamá-lo. Ele vai confrontar a sua incredulidade. Vai chamar você a crer. Mas de repente ele vai se levantar. E o mar vai acalmar. O vento vai parar. A situação vai mudar. Você perplexo vai ficar. E com suas palavras, a Deus vai glorificar. Assim você dirá, quem é esse que tem poder para acalmar até o vento e o mar? Jesus é rei. Ele está no controle de todas as coisas. Portanto, se o Senhor tem te mandado obedecê-lo, não questione. Ainda que ele te leve para um momento de crise, não questione, ele está no controle. Ore, clame, creia. Na hora certa, ele vai acalmar o mar, vai parar a tempestade. Você vai reconhecer que ele é Deus. Você dirá, quem é como Jesus? O Rei da Glória, que me amou e deu a vida na cruz para me salvar. Ele domina sobre tudo. Ele controla até o vento e a tempestade. Ao final da exposição desse texto, eu quero perguntar para você. Você é um verdadeiro discípulo de Cristo? Você está disposto a renunciar ao seu pecado e tudo que há de errado em sua vida? Ou até projetos pessoais para seguir a Jesus? Você está disposto a fazer de Jesus a primeira prioridade da sua vida? Você está disposto a obedecer a Jesus? Até quando as ordens dele parecem as mais loucas e as mais ridículas? Você está disposto a segui-lo e confiar nele até no meio da tempestade? Ele te amou e deu a vida na cruz por você. Ele pagou a sua dívida e ressuscitou. Ele está sentado à direita de Deus e virá nos buscar. Ele é digno de que lhe consagremos nossa vida. Que você renuncie a qualquer coisa que ocupe o lugar do Senhor em sua vida nessa manhã. Que você abandone toda a idolatria. Peça perdão nessa manhã. Perdão, Senhor, eu coloquei a mim mesmo. Coloquei meu marido, minha mulher, meus filhos, meu pai. Peça perdão ao Senhor. Senhor, me deixa priorizar-te, amar-te sobre todas as coisas. Senhor, faz de mim alguém que obedece. Me mostra que eu não tenho mais as rédeas da minha vida em minhas mãos. Faz de mim um servo obediente para a honra e para a glória do nome de Jesus. Que Deus faça de você um verdadeiro discípulo que está disposto a renunciar, que está disposto a priorizá-lo, que está disposto a obedecê-lo. Que Deus levante aqui nesta igreja fiéis discípulos que amam a Jesus sobre todas as coisas e estão dispostos a segui-lo em todos os momentos de sua vida. Que Deus faça de nós discípulos de Jesus. Que Deus te abençoe nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.